Oi, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a prof veio aqui para a gente gravar a nossa terceira aula, a terceira aula da nossa apostila do volume 3, certo? Antes disso, fizemos uma série de revisões. Agora estamos trabalhando a apostila do volume 3, unidade número 9, certo, galerinha? Hoje a gente vai encerrar essa unidade número 9, né? A gente vai fazer as correções, a prof vai fazer uma revisãozinha rápida e vai deixar uma atividade para vocês diferente hoje, que é a atividade lá no Positivo On, que é fazer as trilhas do Positivo On, certo? Então vamos lá, primeiro a prof vai fazer as correções das atividades que a prof deixou semana passada para vocês. Então, peguem suas apostilas, se organizem para fazer as correções e deixar tudo certinho na apostila de vocês. Vamos lá? O prof pegou aqui, ó, vai compartilhar com vocês. E a prof deixou de tarefa para vocês na semana passada, certo? A página 10 e a página 13 de atividades para vocês. Primeiro, vamos lá na página 10. Na página 10 tem 3 perguntinhas, certo? Que é o Organizando a História. Como agiam os corsários? Como funcionava a servidão por contrato nas colônias inglesas? Identifique as principais religiões dos colonos ingleses que vieram, né, trouxeram quando vieram da América. Então, primeira coisa, como agiam os corsários? Quem eram os corsários? Os corsários eram principalmente ingleses, que saqueavam, certo? Que roubavam, né? Eram chamados ladrões do mar. Olha só, a gente tem aqui na apostila de vocês, olha só, a explicação. Os corsários ingleses tinham como principal alvo os navios espanhóis. Então, eles são os ladrões do mar, né? O que acontecia? Espanhóis e portugueses dominavam a América em busca principalmente do quê? De ouro, de minérios. Os portugueses não encontraram minério de cara no Brasil, não encontraram ouro, só encontraram o pau-brasil. Os espanhóis encontraram muito minério, ouro e principalmente prata. Então, os corsários ingleses eram navegadores que saqueavam os navios que vinham com objetos de valor, que vinham recheados de minérios ou de especiarias, quando eles faziam comércio com as Índias, ou até mesmo, galera, de pau-brasil. Então, haviam corsários especializados para quando a embarcação saísse aqui do Brasil, recheadinha, cheinha da madeira, de pau-brasil, esses corsários atacavam e conseguiam roubar essa madeira. Assim, eles faziam com os minérios também, certo? Então, eles queriam, o objetivo deles era carregamento de ouro, principalmente prata, que vinha da América. Então, esses são os corsários, então são os ladrões do mar, né? São ingleses. Como é que eles agiam, né? Eles esperavam, os espanhóis, principalmente, chegar na América, conseguir esses minérios, encher a embarcação e no meio da viagem faziam literalmente uma emboscada, tomavam um navio e roubavam esses minérios, certo? Vamos lá, número 2. Como funcionava a servidão por contrato nas colônias inglesas? Primeiro, vamos pensar no significado dessa palavrinha, servidão. Servidão vem do quê? De servir. Eu vou servir a alguém. Então, como que acontecia isso? Muitos colonos que saíram da Inglaterra, muitos ingleses que atravessaram o oceano para chegar no famoso Novo Mundo. Qual é o Novo Mundo? A América. A América é o Novo Mundo. É o território que nós conhecemos como Estados Unidos hoje para os ingleses. Era o Novo Mundo. Então, como é que funcionava? Muitos desses ingleses que saíam da Inglaterra, lembrem por que eles saíam? Vocês conseguem lembrar?
que a prof explicou para vocês, por que eles estavam saindo da Inglaterra, o que estava acontecendo na Inglaterra, que eles atravessavam o oceano para chegar no Novo Mundo, porque eles queriam uma vida melhor, correto? E por que eles queriam uma vida melhor? Porque na Inglaterra não estava bom. Quais eram os problemas que estavam acontecendo na Inglaterra? Primeiro, perseguição religiosa. Segundo, as condições não eram muito boas, estava faltando trabalho. As pessoas estavam passando fome, as condições não eram as das melhores. Em virtude disso, em virtude das condições não serem as melhores, eles atravessavam o oceano para vir para a América. Só que alguns deles, galera, não tinham dinheiro. Então, presta atenção. Hashtag não tem dinheiro para fazer isso. Eles não tinham dinheiro para patrocinar a viagem, para comprar a passagem, para vir para o Novo Mundo. Eles queriam uma vida melhor. Lá na Inglaterra não estava bom, não estava porque não tinha trabalho para todo mundo, não estava porque faltava comida, não estava bom também porque eles eram perseguidos. A religião deles era perseguida. Ou seja, eles tinham que atravessar, mas tinham que ter dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, eles faziam um contrato de servidão. Como é que funcionava esse contrato? Olha, você não tem dinheiro agora? Não, eu não tenho. Então, tá, se você não tem dinheiro agora, o que nós podemos fazer? Eles diziam, nós podemos fazer o seguinte, nós pagamos a sua passagem, você vai para o Novo Mundo, você vai para a Nova Inglaterra, que é o território que a gente conhece hoje como Estados Unidos. Chegando lá, você vai pagar com o seu trabalho. Então, você vai servir para pagar com o seu trabalho. E isso acontecia aqui tem um contrato, tá? De servidão. Então, vamos lá, vamos pensar o que entender. Olha só, aqui está falando, ó, os camponeses desempregados, a situação não era positiva, certo? Deixa eu encontrar aqui para vocês, para mostrar para vocês onde está aqui na apostila, na página 9, aqui, ó. Página 10. As diferenças das colônias do Sul e do Norte. Olha aqui. Vamos ver aqui. Tem até o contrato aqui, ó. O contrato de servidão, tá vendo? Esse é o contrato de servidão. Olha só. Olha aqui, ó. Como poucas pessoas tinham recursos para pagar a viagem até a América, desenvolveu-se uma nova forma de trabalho. A servidão por contrato. O que tinha nesse modelo de trabalho? Ó, ele teria que trabalhar, né? Ele vai trocar essa viagem pelo seu trabalho, até a dívida ser saldada, ou seja, até a dívida ser paga. Dizem que eles tinham que trabalhar pelo menos 7 anos para conseguir pagar essa dívida. Olha o valor. Eles tinham que trabalhar 7 anos nesse regime de servidão desse contrato para conseguir pagar a dívida da sua viagem, certo? Então, é assim que funcionava o contrato de servidão. Identifique as principais religiões dos colonos ingleses que vieram para a América com eles. Primeiro veio o anglicanismo, porque era a principal religião da Inglaterra era a religião anglicana. Então, lembrem-se, gente, lembrem-se que a prof fez uma revisão com vocês das chamadas reformas religiosas. Vocês lembram o que são as reformas religiosas? Reformas religiosas é o surgimento de outras religiões na Europa que não eram católicas. Certo? Os europeus, a principal religião da Europa era o catolicismo. A partir de Martinho Lutero, alemão, que vai fundar o luteranismo, nós temos as religiões protestantes, que protestavam, que falavam contra o que pregava a Igreja Católica. Além do Martinho Lutero, que era alemão e fundou o luteranismo, nós vamos ter outras 2 religiões. O anglicanismo,
e o calvinismo. O calvinismo foi defendido por Ítalo Calvino, da Suíça. E o seu calvinismo. E o anglicanismo foi o rei da Inglaterra que queria casar-se novamente, fundou uma nova religião. E estabeleceu o anglicanismo como religião oficial. Ou seja, todos os outros protestantes que não fossem anglicanos eram perseguidos na Inglaterra, que fez com que houvesse essa perseguição religiosa se tornasse a principal motivação para que os colonos saíssem da Inglaterra e viessem para esse novo mundo que seria a América, que é o território que a gente conhece como os Estados Unidos. Então, quais foram as religiões que esses ingleses trouxeram? Trouxeram o anglicanismo, né? E trouxeram também o calvinismo, ou seja, as religiões protestantes chegaram na América com os colonos. Certo, galerinha? Agora, a prof deixou outra atividade para vocês fazerem, certo? Está lá na página 15. Está na página, aqui, ó, o que eu aprendi, certo? Página 13 da apostila de vocês. Aqui também, a prof deixou de tarefa para vocês. Vamos pensar aqui nessa imagem. Leia a imagem ao lado. Um belga que retratou as situações ocorridas no Novo Mundo. Qual é o Novo Mundo? A América. Ela representa a ação de espanhóis, nós falamos de dois tipos de colonização nessa unidade. Colonização espanhola e colonização inglesa. Colonização espanhola, América Latina, México, Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Paraguai, Uruguai, América Latina, do México para baixo. Menos o Brasil, porque o Brasil é o quê? América Portuguesa, certo? Depois, colonização inglesa. Colonização inglesa é o território que nós conhecemos hoje como Estados Unidos. Colonização inglesa foi uma colonização do quê? De povoamento, para povoar aquela região. Não foi para explorar. Os ingleses que saíram da Inglaterra atravessaram o oceano para ter uma vida melhor. Eles não queriam explorar aquelas terras, eles queriam viver livres, eles queriam ter liberdade religiosa, eles queriam ter uma vida melhor, terras para cultivar, né, e uma situação melhor de vida. Já a colonização espanhola não foi de povoamento, foi do quê? De exploração, galera. O que os espanhóis queriam? Ouro, prata, minérios, explorar matéria-prima, eles queriam explorar o território. Então, existem essas diferenças que são importantes. Ela representa a ação dos espanhóis durante a colonização na América. Apesar de ter elaborado a imagem, o autor jamais presenciou essas cenas. Ou seja, elas foram retratadas com base nos relatos que lia e ouvia em sua imaginação. Agora responda, quais situações a imagem retrata? A imagem retrata uma situação de conflito entre os nativos e os espanhóis. Isso aconteceu? Aconteceu. Lembrem-se que quando os espanhóis chegaram na América Espanhola, eles foram confundidos com deuses, então eles foram muito bem tratados. Depois, os nativos perceberam que os espanhóis queriam explorar. Depois, no início, eles tratam muito bem os espanhóis porque eles confundem eles com deuses. Por que a estratégia do uso da violência foi utilizada pelos espanhóis na América? Eles queriam explorar o território, eles não estavam preocupados com a cultura, eles não estavam preocupados com os povos nativos, eles não estavam preocupados se eles estavam trazendo doenças, o que ia acontecer com essas populações e com esses povos. Eles queriam explorar as terras, eles estavam em busca de metais preciosos, em busca de matérias-primas, tá? E a letra C, como essa imagem se relaciona com o texto do Bartolomeu Dias? Esse textinho que nós temos aqui.
Aqui, gente, a gente tem um texto do Leandro Carnal. O Leandro Carnal, tá, é um autor, um historiador muito importante, um dos mais importantes da atualidade, certo? É um historiador que apresenta programas na CNN, certo? Muito conhecido hoje. O Bartolomeu Dias, ele vai falar, Bartolomeu de Las Casas, no texto dele, que os espanhóis usavam de muita violência, que não era necessário usar essa violência toda, porque os nativos eram tranquilos, porque os nativos eram dóceis, e que os espanhóis não precisavam usar desta violência que foi retratada nesta imagem. Certo, gente? Olha só. Número 2. Leia o trecho do livro A América que os Europeus Encontraram, escrito por Henrique Peregali. Então, gente, aqui com base no texto, tá? Para conseguir 20 mil quilos de ouro remetidos à Espanha entre 1503 e 1530, antes disso não há registro. Os espanhóis saquearam, mataram e roubaram. Tá vendo o que os espanhóis fizeram? Os historiadores discutem o número de mortos, mas ninguém nega a tragédia. Se a ilha de São Domingos tinha 8 milhões de habitantes em 1492, em 1514 restavam 32 mil homens. Gente, dizimou, matou milhares de pessoas, né? Os espanhóis mataram. Se o Vale do México comportava 25 milhões de pessoas, no final do século não passava de 70 mil. 25 milhões para 70 mil. A população do Peru, que em 1530 era calculada em 10 milhões, em 1560 caiu para 2 milhões e meio. Um desastre demográfico. Com base no texto, qual foi o impacto da busca por metais preciosos por parte da coroa portuguesa para as populações indígenas? Qual foi o impacto? O que aconteceu com as populações indígenas, gente? Morreram. Foram dizimadas. Morreram aos milhares. Então, o resultado dessa busca de metais preciosos, desse enriquecimento, foi a mortandade, foi a dizimação, foi a exploração total dessas populações nativas. Certo, gente? Número 3. Olha ali. Leia o texto a seguir. Essas viagens de Cristóvão Colombo e Vasco da Gama estavam entre os acontecimentos mais importantes do mundo, desde a lenta invenção da agricultura há milhares de anos antes. A viagem portuguesa uniu duas partes ricas e dinâmicas do mundo, antes inacessíveis por navio. A viagem espanhola uniu dois mundos habitados, até então distantes e desconhecidos um do outro. Acontecimentos comparáveis a esses nunca mais ocorrerão, a não ser que uma forma de vida adiantada seja descoberta em outro planeta. Ou seja, o que aconteceu não vai mais acontecer. Olha só, com base no que foi estudado sobre a colonização europeia na América, justifique a frase do autor: acontecimentos comparáveis a esses nunca mais ocorrerão. Nós nunca mais vamos ter os países europeus tão poderosos como tinha nesses séculos. Os europeus eram muito poderosos, galera. Eles eram os países mais poderosos do mundo. Tá? Além disso, os europeus desconheciam os outros continentes. Eles estavam conhecendo, eles estavam explorando. Agora, isso não vai mais acontecer, porque os continentes foram todos praticamente explorados. Sabemos da existência desses continentes, sabemos quais localizamos. Gente, como é que era o mapa naquela época? Só tinha Europa. Era a Europa e como se fosse algo desconhecido, porque eles não sabiam o que eles iam encontrar. Era desconhecido para eles. Então isso não vai mais, esse tipo de descoberta não vai mais acontecer só se for em outro planeta. Porque o nosso já foi dominado, já foi explorado pelos
europeus. Os europeus exploraram a África, os europeus exploraram a Oceania, os europeus exploraram o Oriente, ou seja, a Ásia, os europeus exploraram a América, ou seja, os europeus exploraram todos os continentes, a maior parte dos continentes, né? Então, a maior parte dos continentes acabou sendo explorada pelos europeus, para mostrar seu domínio no mundo. Tem uma palavrinha que a gente usa bastante, que a gente chama de eurocentrismo. A Europa no centro do mundo. Os europeus se achavam a bolachinha mais gostosa do pacote, o gás da Coca-Cola. Ou seja, né, eles se achavam superiores a todos os outros países, galera. Tão superiores eles se achavam que em todos os lugares que eles dominavam, eles diziam o quê? Que eles estavam levando civilidade, porque essas pessoas não tinham a civilidade que os europeus tinham. Então, eles se achavam superiores. Galerinha, revisão rapidinha. A nossa unidade fala de colonização espanhola e colonização inglesa. Colonização inglesa, a gente lembra da Inglaterra. A gente lembra que a Inglaterra, as pessoas estão passando fome, tem as condições precárias, está faltando comida, está faltando terra e tem perseguição religiosa. Essas pessoas atravessam o oceano e vêm para um novo mundo. O novo mundo é a nova Inglaterra, que hoje conhecemos como Estados Unidos. Esses colonos porque eles vão colonizar, entende, gente? O que a gente chama de colonos? Porque eles vão colonizar. Esses colonos, vão fundar 13 colônias, que é o território que a gente conhece como Estados Unidos. Nós vamos ter as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte têm manufatura, que são as primeiras fábricas. As colônias do norte têm policultura, cultivam vários tipos de alimento. Tem os minifúndios, tem pequenas extensões de terras. Tem comércio triangular, fazem comércio com a África, fazem comércio além de fazer com a África, é a África, o Caribe, certo? Né? E em troca, ou seja, do Caribe sai o açúcar, o rum, né? E esse rum é trocado por escravos no continente africano. Tá? As colônias do norte também têm uma outra característica importante: mão de obra livre, mão de obra assalariada. As colônias do sul são propícias para o quê? Para a agricultura. As colônias do norte não. Por isso que elas têm comércio interno, por isso que elas têm manufaturas, por isso que elas desenvolvem o trabalho assalariado. As colônias do sul, o clima é propício para a agricultura. Eles plantam muito algodão e usam o quê? Mão de obra escrava. Grandes extensões de terras, gigantescas extensões de terras, olha aí a característica importante. Então, grandes extensões de terras, que são os latifúndios. Mão de obra escrava. A produção é interna? Não. As colônias do sul, a produção é para a exportação, ou seja, produção, né, é feita, mas não tem comércio interno nas colônias do sul. O comércio é o comércio externo, ou seja, os produtos são para exportação. Então, mão de obra escrava, monocultura, um único tipo de cultivo para exportação. Então, nós temos características muito diferentes das colônias do norte e das colônias do sul. A colonização inglesa é uma colonização de povoamento. Já a colonização espanhola é uma colonização do que, gente? De exploração. O que os espanhóis querem? Matéria-prima. O que os espanhóis querem? Ouro, prata. E aí eles vão dizimar, vão matar milhares de nativos, milhares de indígenas, vão utilizar muita violência para conseguir chegar no objetivo deles, que era explorar essas terras. Certo, galerinha? Eu espero que vocês tenham entendido todo este conteúdo e a tarefa de hoje, a atividade de hoje, é vocês realizarem as trilhas do Positivo 1. Certo, gente? Então, lá no Positivo, vocês vão entrar nas trilhas. Ó, o prof vai entrar aqui para mostrar para vocês. Vocês vão entrar nas trilhas, vocês vão receber uma notificaçãozinha, tem aqui, ó, notificações.
Vocês vão receber lá quando vocês entrarem, porque aqui a prof está entrando como professora. Vocês têm um outro portal como aluno, certo? Vocês vão fazer as crias da unidade 3. Qual unidade que nós estamos estudando? Colonização espanhola na América, certo? É a unidade 9, sétimo ano. E é essa unidade que vocês vão realizar a atividade, certo? Muito obrigadinha. Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida é só falar com a prof. Tchau, galera.